terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam saudáveis. Nós vamos começar agora um novo conteúdo. Sejam bem-vindos à aula de produção de texto e a temática que nós vamos trabalhar hoje é artigo de opinião, tá bom? Gente, o artigo de opinião, ele já foi cobrado em muitos vestibulares, certo? Inclusive na prova do Enem, não como uma redação, né? Que a redação é o texto dissertativo e argumentativo, mas dentro das questões, né, do conteúdo de linguagens e códigos, né, ele já foi cobrado também, tá bom? Então, olha só, gente, vamos falar aqui um pouquinho, né, do artigo de opinião. Vou mostrar para vocês, certo? Para quem quiser acompanhar no seu livro, você está no módulo 9 e no capítulo 3, tá bom? Então, olha só, o artigo de opinião, gente, ele é um gênero discursivo, claramente argumentativo. Ó, veja, quando você ouvir esse nome argumentativo, significa dizer que ele precisa ter argumentos, precisa ter dados estatísticos, comprovação científica, né, para que ele seja convincente, para que ele convença o leitor, tudo bem? Então, ó, e que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor, ou seja, quem está redigindo esse texto, certo? Então vai ter marcas de oralidade, pode ter marcas de oralidade, pode ter o uso da primeira pessoa, pode ter uma opinião mais restrita, né, a esse colunista. Porém, os colunistas de jornais e revistas, né, quando vão fazer artigos de opinião, eles tentam ser, né, o mais assim, vamos dizer, impessoal, né, não colocar assim uma opinião específica, né, uma vez que é uma coluna de jornal e não pode ter aí uma opinião aí muito, né, específica, né? Então, ó, e em relação a temas sociais, né, principalmente as temáticas sociais, as temáticas políticas, as temáticas culturais, né, são as principais temáticas tratadas em um artigo de opinião, tá? Aí depois que nós vimos essa definição, o que é o nosso próximo parâmetro? Qual é o nosso próximo parâmetro? Contexto de circulação. O contexto de circulação é o meio pelo qual esse texto circula, pelo qual esse texto ele é veiculado. Muito bem. Então, olha só, colunas de jornais diários, certo? E revistas semanais, revistas, né, de certa forma, são publicadas semanalmente ou mensalmente. Tudo bem? Então, ó, as colunas com os seguintes setores, tá? Então, vejamos: geral, política, economia, cultura, esporte, principalmente esporte, certo? Que a mídia brasileira aborda muito aí o esporte, certo? Então, a capacidade analítico-argumentativa, certo? Então, o perfil do leitor, o perfil também do redator, do escritor de um artigo de opinião, ele tem uma capacidade, tem que ter, na verdade, né? Principalmente o redator, né? A pessoa que vai produzir esse artigo de opinião tem que ter uma capacidade analítico-argumentativa, ou seja, uma capacidade de analisar, de ver por todos os ângulos, de ver a opinião dele, de ver a opinião também de outras pessoas, várias formas de pensar, né, essa capacidade analítica, né, e também a capacidade de argumentar, de produzir argumentos convincentes para fazer com que o leitor seja convencido, né, seja persuadido no bom sentido, de ser convencido, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre os leitores do artigo de opinião, certo? Então, normalmente, artigo de opinião, como é restrito mais a revistas e jornais, ele é principalmente, vou colocar assim, sobretudo, tem a mesma função sintática, semântica da palavra principalmente, né? Sobretudo, jovens e adultos, tá certo? Então, principalmente, jovens e adultos, tá? Principalmente os jovens e adultos vão ser os leitores, né, de artigos de opinião, tudo bem? Eles vão ler, normalmente pessoas que se interessam, né, pela leitura, pessoas que leem jornais e revistas. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que tem uma criança ali na casa do lado que ela gosta de ler revista, gosta de ler artigo de opinião. Sim, claro, né? Muito bem aceito, muito bem.
colocado, certo? Porém, quando eu colocar aqui todavia, o público leitor, tá? Que é os leitores, pode ser público leitor, ou público-alvo, tá? Eu vou ter principalmente, tá? O público que é mais atingido, certo? E aí, agora para ver a estrutura do artigo de opinião, agora eu convido vocês a irem para a página 29, certo? A página 29 do livro de vocês, tá ok? Que é este livro aqui, ó, módulo 9, capítulo 3 de produção de texto, seria a página 29, certo? Que aí agora eu vou ler, né? Um texto que ele fala da estrutura do artigo de opinião e que está explicando cada parte, né, do artigo de opinião. Então, pessoal, vamos lá. Vamos para a página 29, nós vamos encontrar aqui esse texto, tá certo? Paradoxos do multiculturalismo, como vocês estão vendo aí, tudo bem? Então, nós vamos ler esse texto e, à medida que eu ir lendo, eu vou explicando cada parte do que se trata de um artigo de opinião. Vamos ler de forma bem rápida e bem clara. Vamos lá. Paradoxos do multiculturalismo. Paradoxo é contradição e multiculturalismo é quando eu tenho várias culturas ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a opinião, né, de um colunista, certo? Então, vamos ver aqui. Olha só. A cultura de cada grupo, influenciada por sua história, pode e deve ser comparada às demais. Então, ele está falando da cultura de cada grupo, né, e da sua influência histórica em relação às demais culturas. Veja que logo de cara aqui a gente tem um título, né, que o título ele é justamente para trazer a curiosidade, o que vai falar, sobre o que vai falar, e ele tem que, de certa forma, atrair, né, ser um título interessante para o assunto de multiculturalismo. O olho, ele é justamente uma perspectiva analítica, é como se fosse uma tese, tá certo? É uma tese, logo aqui de cara, que vai trazer, de certa forma, uma ideia mais específica, um resuminho básico aí dentro do próprio título. Ó. Aqui o título seria a cultura de cada grupo, né, influenciado por sua história. E esse pode e deve ser comparado às demais seria o olho, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, como vocês estão vendo aqui, vai ser a contextualização histórica da questão, tá bom? Sempre vai ter um contexto, como eu disse para vocês, né? Independente de ser só um texto de redação do Enem, os outros textos também vai ter uma contextualização. Então vamos lá. Multiculturalismo é a doutrina segundo a qual, malgrado cada grupo humano ter sua cultura individual, todas se equivalem. Essa ideia contrapõe-se à que prevaleceu durante maior parte da história. O normal outrora era cada grupo considerar a si e a sua cultura superiores aos restantes. Somente os membros de nossa tribo eram de fato gente. Falavam uma língua que era mais de um balbucio, veneravam os verdadeiros deuses e se comportavam de maneira civilizada. Os demais não passavam de bárbaros ou selvagens. Veja como ele, para tomar um assunto, falar sobre culturas diferentes, ele começa falando aí de uma tribo indígena, tá bom? Aí no segundo parágrafo, ó, ele já vai fazer a análise, ele já vai, de certa forma, entrar com base no que ele falou aqui na introdução, tá bom? Vai ser uma análise do autor. A visão multiculturalista se arraigou como uma espécie de fundamento e decorrência do antirracismo. A equação soava simples e autoevidente. Se nenhum grupo ou etnia, o que antigamente se chamava de raça, é biológica, neurológica e psicologicamente melhor nem pior, sua cultura manifestação de sua humanidade essencial tampouco deve sê-lo. E se todas as culturas se equivalem, isso se aplica também aos inúmeros grupos ou etnias que as criaram. Vejam que ele está usando apenas a simples opinião dele. Ele não está tendo a preocupação de colocar dados estatísticos aqui por enquanto, porque é um artigo de opinião, tá bom? Então aqui, ó, no terceiro, quarto e quinto parágrafo, vou fazer as constatações, tá bom? Ou seja, eu vou colocar argumentos, como vocês estão vendo aqui de verdinho aqui, e esses argumentos eles vão ser usados, tá, para convencer o meu autor, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, em tal relativismo, que é a constatação. Tal relativismo cultural antecede os movimentos antirracistas que se difundiram após a Segunda Guerra. Veja, novamente ele está usando dado histórico. Eles se originaram na virada dos séculos 19 e 20, na convergência de duas disciplinas recentes, a antropologia e a linguística, né, do século 20.
Antes e os linguistas principiarem a estudar comparativamente as línguas, a crença na superioridade desta ou daquela era tão corriqueira quanto sua contrapartida racial. Veja que no segundo parágrafo ele colocou apenas a sua opinião. Já no terceiro, quarto e quinto, ele já vai começar a colocar dados estatísticos, informações, contextualizações que vão enriquecer e vão trazer mais seriedade, mais cientificismo para o texto, né, para que ele possa ser mais bem avaliado. Vamos aqui, ó. Os especialistas, no entanto, comprovaram que qualquer idioma, mesmo aqueles usados pelos povos mais materialmente primitivos, eram tão complexos em termos estruturais quanto qualquer outro. A gramática e a sintaxe do Inuit, falado pelos esquimós, ou da língua de um grupo de caçadores da Amazônia ou da Nova Guiné, nada ficam a dever às do grego clássico ou do alemão. Os antropólogos que se dedicaram ao trabalho de campo e a aprender os idiomas nativos das Américas ou da Austrália constataram, paralelamente, que essa complexidade não se restringia ao campo da fala, mas se estendia, isto sim, às instituições sociais. Tá bom? Então agora vamos aqui, certo? Para a próxima página, que é a página 30, a continuação, certo? Então vamos lá. Aqui. Aqui no sexto e sétimo parágrafo, que é a partir daqui, ó, de e enfim, nós já vamos ter, né, razões, né, enumeradas, né, de forma mais específicas para explicar aí do que se trata mais especificamente o ponto de vista do autor, a ênfase, né, o convencimento. Então, ó, sociais como as relativas ao parentesco, à religião, aos rituais, aos hábitos alimentares. A percepção, ademais, de que o estado das tribos estudadas pressupunha uma prolongada trajetória de tentativas e erros que resultaram numa adaptação maximizada a seu ambiente, levou os investigadores a banir a palavra primitivo da descrição deste ou daquele segmento da humanidade. E, enfim, para se engajar mais ativamente na luta contra o racismo, vejamos, ele está falando sobre racismo, e para falar de racismo, ele está usando vários contextos históricos, de tribos, né, de indígenas, tribos africanas, tribos indígenas, para contextualizar e para convencer e para ser um texto intelectual. Não satisfeito com demonstrações teóricas, o multiculturalismo edificou um sistema de valores que se opõe ao de seus adversários. Se os racistas pregavam a pureza racial, cultural e linguística, o multiculturalismo vê todo o convívio como algo positivo e desejável. Se aqueles reivindicavam a separação e o distanciamento, este aspira à justa posição espacial de todas as culturas, embora seus adeptos, a rigor, se dividam entre os que propõem a mescla, a mestiçagem e os que lutam pela preservação em nome da autenticidade. Sobretudo das culturas minoritárias e ameaçadas, seja pelas culturas majoritárias, seja pela globalização. Tudo bem? Então vamos lá. Agora aqui embaixo, para a gente finalizar, essa divisão não é aleatória, pois o que se verifica na prática é que algumas culturas estão mais abertas para as outras do que as demais. Quer se admita, quer não. O que acontece é que algumas têm um viés universalista que transparece no seu interesse e curiosidade onívoros, enquanto outras, autossatisfeitas e fechadas em si mesmas, preferem o suicídio à conspurcação para ficar num exemplo que beira a caricatural, que bem poderia advir da síntese de uma cultura secularista e religiosamente tolerante com outra, como a dos astecas, em cujo centro se encontra uma religião fundamentada no sacrifício humano. Aí ele quis fazer uma pergunta. Agora aqui, gente, oitavo e nono parágrafo, nós vamos ter a conclusão. Tá? Ele vai concluir tudo o que ele disse, tá bom? Diferentemente do texto tratativo argumentativo, a conclusão é só concluir, né, dar o posicionamento final, não propor uma solução para determinado problema, como no texto tratativo argumentativo. Então vamos lá, ó. Mas como é que culturas que, devido à sua humanidade comum, deveriam reagir de modo semelhante diante do mesmo desafio, acabam se comportando de forma tão diferente? É que talvez o paralelo entre cultura e língua esteja errado.
A linguagem está provavelmente mais próxima das características biológicas que definem um grupo, características de bases que apenas podem ser alteradas, que ali, lenta e quantitativamente. Já a cultura seria um fenômeno de segundo grau, como por exemplo a literatura. Qualquer idioma pode produzir grandes autores, mas alguns o fazem mais e melhor na cultura, como na literatura. A história, transcendendo o cumulativo, opera transformativamente, tendo em vista que a cultura de cada grupo é influenciada por sua história. Ela não só pode, como deve ser comparada com as restantes, sem falsas equivalências. Resumindo, esse texto aqui ele se tratou para defender a multiculturalidade. O que é multiculturalidade? Veja, multicultura, né? Ou seja, várias culturas, né? A aceitação, a acepção de várias culturas. Tudo bem? Então, ó, várias culturas, né? E o respeito, a reciprocidade entre todas elas, desde que não haja aí um etnocentrismo, né? Ou seja, uma busca apenas por uma etnia, né, uma raça em específica, mas todas as raças, né, todas as etnias aí, como forma de serem aceitadas. Tá bom, pessoal? Nós ficaremos por aqui. Então, pessoal, agora que vocês viram um pouquinho aqui da estrutura do artigo de opinião, certo? Neste momento, nós vamos ler a linguagem, certo? Então, a linguagem, como vocês já viram, ela pode ser informal, ela tem traços informais, mas ela vai ser formal se for, né, de certa forma feita à risca, né, por colunistas de jornais. Então, eu vou dizer que ela é uma linguagem formal se o artigo for produzido por colunistas, né, por um jornal. Ou ela pode variar, né? Também, vou colocar aqui, ela é variável. A linguagem variável, ela pode ser informal, certo? Dependendo do jornal, né? Provavelmente se não tiver um grande grau de seriedade, como por exemplo, quando usam termos assim, cabe a nós entender que, né, sempre que vai voltando para a primeira pessoa, utilizando a primeira pessoa, eu vou entrando aí na parte subjetiva e na informalidade, tá bom? Então ela pode ser formal ou informal. O outro nome para formal que eu posso dar é padrão ou culta, né? E informal, a linguagem informal, como vocês estão vendo aqui, certo? Ela pode ser uma linguagem também chamada de coloquial, tudo bem? Então é isso aí, pessoal, nós ficaremos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp, tá? Eu vou atender, vou responder vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana.